Bom dia, irmãos. Buenos días, hermanos. Nos alegramos em mais essa vez estarmos juntos aqui nesse lugar. De estar una vez más juntos en este lugar. Me lembro que a primeira vez que estivemos aqui compartilhamos sobre o tema Visão Celestial. Recuerdo que la primera vez que estuvimos aquí compartimos sobre el tema Visão Celestial. Visión Celestial. Não neste local, mas num outro local de retiro. No en este lugar de retiro, pero en otro. Mas esse foi o tema, a Visão Celestial. Pero ese fue el tema, la visión celestial. Agora, para esse retiro, o tema é permanecendo na visão celestial. Ahora, el tema para este retiro es permaneciendo en la visión celestial. E creio para que isso seja realidade no meio de nós, Y yo creo que para que esto sea realidad en nuestro medio, para permanecermos na visão celestial, para que permanezcamos en la visión celestial, precisamos de duas coisas. necesitamos dos cosas. Primeiro, sabemos o que é a visão celestial. Primero, saber qué es la visión celestial. Há algo que o Novo Testamento chama de a visão celestial. Existe algo que el Nuevo Testamento llama la visión celestial. E qual é o conteúdo dessa visão celestial? ¿Y cuál es el contenido de esa visión celestial? Essa é a primeira necessidade. Esa es la primera necesidad. A segunda necessidade La segunda necesidad é nossa obediência à visão celestial. es nuestra obediencia a la visión celestial. Paulo disse, testemunhando diante do rei Agripa, Pablo dice, dando testimonio delante del rey Agripa, que ele não havia sido desobediente à visão celestial. que él no fue desobediente a la visión celestial. Então, em primeiro lugar, qual é o conteúdo da visão celestial? Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el contenido de la visión celestial? Em segundo lugar, se nós somos obedientes à visão Y celestial. en segundo lugar, si nosotros somos obedientes a la visión celestial. Uma visão celestial que não leva-nos à obediência Una visión celestial que no nos lleva a la obediencia não é a verdadeira visão celestial. no es la verdadera visión celestial. Precisamos saber a diferença entre termos visão e sermos visionários. Entonces necesitamos saber la diferencia entre tener visión y ser visionarios. A visão espiritual genuína La genuina visión espiritual não nos deixa opções. no nos deja opciones. De alguma maneira, a verdadeira visão celestial De alguna manera, la verdadera visión celestial nos leva após ela. nos lleva detrás de ella, en pos de ella. Nos toma cativos. Nos lleva cautivos. Nos faz prisioneiros da visão Nos celestial. hace prisioneros de la visión celestial. Assim, Paulo descreveu a si mesmo e o seu ministério. Pablo escribió esto de sí mismo y de su ministerio. Ele era prisioneiro no Senhor. Él era prisionero en el Señor. Ele disse, ai de mim se eu não pregar o Él Evangelho. dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Ele disse que era um devedor de todos os homens. Él dice que él era deudor de todos los hombres. Em outras palavras, En otras palabras, a visão celestial tornou Paulo um cativo. la visión celestial hizo de Pablo un cautivo. Então, se a nossa alegada visão celestial Entonces, si lo que nosotros alegamos ser la visión celestial não nos tem levado cativos, no nos ha hecho cautivos, não é a verdadeira visão celestial. no es la verdadera visión celestial. Esse é o primeiro ponto. Ese es el primer punto. Vamos voltar à palavra de Deus hoje pela manhã. Vamos a volver a la palabra de Dios hoy por la E mañana com a ajuda do Senhor, y con la ayuda del Señor vamos examinar um pouco do conteúdo da visão celestial. vamos a examinar un poco el contenido de la visión celestial. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 16, capítulo 16, verso 25. versículo 25. Romanos 16, 25. ¿Leo yo? ¿Leo yo? Vou ler. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho Y el que es poderoso para confirmaros según mi evangelio e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Vamos uma vez mais nos dirigirmos ao Senhor em oração Vamos a orar una vez más al Señor en oración e vamos compartilhar um pouco a respeito desse versículo. y vamos a compartir un poco sobre este versículo. Querido Pai Celestial, Querido Padre Celestial, somos tão gratos em nossos corações estamos tan agradecidos en nuestros corazones por esses dias que nos retiramos para Ti. por estos días en que nos retiramos para Ti. Que isso seja realidade em nós e entre nós. Que esto sea realidad en nosotros y entre nosotros. Pedimos que Tua palavra possa, nesses dias, abundar em nossos corações. Pedimos que en estos días tu palabra pueda abundar en nuestros corazones. Por Tua misericórdia, abre os céus uma vez mais para nós.
Por tu misericordia, abre los cielos una vez más para nosotros. Queremos de novo tocar o significado da visão celestial. Queremos tocar nuevamente el significado de la visión celestial. Pedimos ao Senhor que renove esta visão em nossos corações. Pedimos que tú, Señor, renueves esta visión en nuestros corazones. Confiamos tua palavra lida às tuas mãos. Confiamos la palabra leída en tus manos Pedimos a luz e a interpretação do teu Espírito Santo. y pedimos la luz y la interpretación de tu Espíritu Santo. Em nome do Senhor Jesus. En el nombre del Señor Jesús. Amém. Amén. Vamos voltar ao verso que acabamos de ler. Vamos a volver al versículo que acabamos de leer. Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. A primeira frase importante nesse versículo La primera frase importante en este versículo é o meu evangelho. es mi evangelio. Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Aquel que es poderoso para confirmaros según mi evangelio. Nós sabemos que, estritamente falando, Sabemos que, estrictamente hablando, Paulo não tinha nenhum evangelho. Pablo no tenía ningún evangelio. O evangelho é o evangelho de Deus. El evangelio es el evangelio de Dios. É o evangelho de nosso Senhor Jesus Es Cristo. el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mas de tal forma o Senhor Jesus Cristo foi revelado a Paulo, Pero el Señor Jesucristo fue revelado de tal forma a Pablo que Paulo chama essa revelação de o meu evangelho. que Pablo llama a esta revelación mi evangelio. Escrevendo aos Gálatas, Escribiendo a los Gálatas, ele disse que não recebeu este evangelho de homem algum, él dice que no recibió este evangelio de hombre alguno, mas por uma revelação direta do Senhor Jesus. sino por una revelación directa del Señor Jesús. Essa revelação impactou o espírito de Paulo de tal maneira, Y esa revelación impactó de tal manera el espíritu de Pablo, ela foi impressa no espírito de Paulo, que ella fue impresa en el espíritu de Pablo, de tal forma que ele poderia se referir ao evangelho como o meu evangelho. de tal manera que él podía referirse al evangelio como mi evangelio. Paulo e o evangelho Pablo y el evangelio tornaram-se uma coisa só. se volvieron una sola cosa. Paulo era um cativo de Cristo Jesus. Pablo era un cautivo de Cristo Jesús. Então ele é um cativo do evangelho. Entonces él también es un cautivo del evangelio. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ay de mí si no predico el evangelio. A segunda frase deste verso, La segunda frase de este versículo, a pregação de Jesus Cristo. la predicación de Jesucristo. Olhe com atenção. Mire con atención. O que é o evangelho? ¿Qué es el evangelio? É a pregação de Jesus Cristo. Es la predicación de Jesucristo. O que é a pregação? ¿Qué es la predicación? Pregação é um anúncio como feito por um arauto. La predicación es un anuncio hecho por una sí, pero- Alguém que sí, proclama un algo. proclamador, un Esse que, pregonero, por un pregonero. esse que proclama algo, Ese que proclama algo, ele anuncia algo, él anuncia algo, esse é chamado de um arauto, ou ese es pregoeiro. llamado un pregonero. Paulo diz que o seu evangelho Pablo dice, su evangelio tem um conteúdo. tiene un contenido. Qual é o conteúdo do evangelho? ¿Cuál es el contenido del evangelio? Esse versículo deixa muito claro. Este versículo lo deja muy claro. É Jesus Cristo. Es Jesucristo. O evangelho não pode ser pregado El evangelio no puede ser predicado sem que Jesus Cristo seja anunciado. sin que sea anunciado Jesucristo. O evangelho de Deus El evangelio de Dios e Jesus Cristo y Jesucristo são uma única coisa. son una única cosa. Em outras palavras, En otras palabras, o evangelho de Deus el evangelio de Dios é aquilo que se refere à pessoa e à obra do Senhor Jesus. es aquello que se refiere a la persona y la obra del Señor Jesús. Se a pessoa do Senhor Jesus não é anunciada, Si no es anunciada la persona del Señor Jesús, não existe evangelho. no hay evangelio. Se a obra do Senhor Jesus não é anunciada, Si la obra del Señor Jesús no es anunciada, não há evangelho. no hay evangelio. Assim a carta aos Romanos inicia. Así comienza la carta a los Romanos. Veja Romanos capítulo 1. Vea Romanos capítulo 1. Paulo vai dizer o que é evangelho. Pablo va a decir lo que es el Logo evangelio. no capítulo 1, Entonces, en el capítulo 1, versículo 2, en el versículo 2, ele diz que este evangelho foi por Deus outrora prometido, él dice que este evangelio había sido prometido por Dios, por intermédio dos profetas nas sagradas por escrituras, sus profetas en las Santas Escrituras, com respeito a seu filho. acerca de su Hijo. Ou seja, O sea,
O conteúdo do evangelho é o seu filho. El contenido del Evangelio es su Hijo. Então essa é a primeira coisa importante. Entonces esto es la primera cosa importante. Quando falamos do evangelho, Cuando hablamos del Evangelio, temos que falar da pessoa e obra de Cristo. tenemos que hablar de la persona y la obra de Cristo. Quando nos ajudamos uns aos outros como igreja, Cuando nos ayudamos unos a otros como iglesia, Cristo e sua obra é nosso tema. Cristo y su obra es nuestro tema. A igreja não é um lugar para se pregar psicologia. La iglesia no es un lugar para predicar psicología. Não somos ajudados com psicologia. No nos ayuda la psicología. A psicologia não faz parte do evangelho. La psicología no es parte del Evangelio. O evangelho é aquilo que se refere à pessoa e obra de Cristo. El Evangelio es lo que se refiere a la persona y a la obra de Cristo. Não somos ajudados com filosofia, No nos ayudan las filosofías, nem tradições, ni las tradiciones, nem rudimentos do mundo. ni los rudimentos del mundo. O evangelho se detém à pessoa e obra de Cristo. El Evangelio se refiere a la persona y la obra de Cristo. E o versículo 3, então? Y el versículo 3 entonces, Com respeito ao seu filho. acerca de su Hijo. Esse é o evangelho. Este es el Evangelio. Então, voltando ao capítulo 16, Entonces, volviendo al capítulo 16, verso 25, versículo 25, o que significa a pregação de Jesus Cristo? ¿qué significa la predicación de Jesucristo? Então, combine essas frases todas. Entonces, combine todas estas frases. Primeiro, o meu evangelho. Primero, mi Evangelio. Depois, a pregação de Jesus Cristo. Segundo, la predicación de Jesucristo. Porque o evangelho é a pessoa e obra de Cristo. Porque el Evangelio es la persona y la obra de Cristo. A terceira frase importante. La tercera frase importante, Conforme a revelação do mistério. conforme a la revelación del misterio. Agora temos um terceiro elemento aqui. Ahora tenemos un tercer elemento. Coloquem todos os três juntos. Coloque estos tres juntos. O que é o evangelho? Lo que es el Evangelio, A pessoa e obra do Senhor Jesus. la persona y la obra del Señor A Jesús. pregação de Jesus Cristo. La predicación de Jesucristo. Como essa pregação ocorre? ¿Cómo ocurre esta predicación? Segundo a revelação do mistério. Según la revelación del misterio. Em outras palavras, En otras palabras, toda vez que o evangelho for pregado, toda vez que se predica el Evangelio, o mistério deve ser revelado. debe ser revelado el misterio. Então, a última frase desse verso 25. Entonces, la última frase de este versículo 25. Este mistério foi guardado em silêncio nos tempos eternos. Este misterio ha sido mantenido oculto o en silencio desde los tiempos eternos. Talvez alguns, poucos de nós aqui, Quizás pocos de nosotros poderiam guardar um segredo por toda a sua vida. podrían guardar un secreto por toda su vida. Ainda assim, sua vida seria 80 ou 90 anos. Y aún así su vida duraría 80 o 90 años. Mas esse verso nos diz Pero este versículo nos que dice Deus guardou um segredo que Dios guardó un secreto nos tempos eternos. desde los tiempos eternos, Séculos e séculos eternos. por los siglos de los siglos eternos. E Deus esteve de boca fechada. Y Dios mantuvo su boca cerrada. A palavra mistério na língua original La palabra misterio en la lengua original vem de uma raiz no grego muito interessante. viene de una raíz en el griego muy interesante. E essa raiz significa fechar a boca. Y esa raíz significa cerrar la boca. Então, o que é um mistério? Entonces, ¿qué es un misterio? É aquilo que ainda não foi revelado. Es aquello que todavía no ha sido revelado. Algo que ainda não foi dito ou anunciado. Algo que aún no ha sido dicho o anunciado. Deus, o Pai, Dios el Padre guardou o seu segredo guardó su secreto nos tempos eternos. en los tiempos eternos. E quando ele decidiu revelar o seu segredo, Y cuando Él decidió revelar su secreto, ele o fez por partes. Él lo hizo por partes. Então, o Velho Testamento Entonces, el Antiguo Testamento é como um grande ensaio de núpcias. es como un gran ensayo nupcial. Você compreende o que é um ensaio nupcial? ¿Usted entiende lo que es un ensayo nupcial? Você tem um local onde aquele casal celebrará o seu matrimônio. Usted tiene ese local donde los novios van a celebrar un matrimonio Os convidados ainda não estão ali, y todavía no han llegado los invitados, nem o noivo e nem a noiva, ni el novio ni la novia, mas de alguma maneira um ensaio é feito ali, pero de alguna manera se hace un ensayo previo allí, para que tudo seja preparado para o dia da celebração. para que todo esté preparado para el día de la celebración. Todo o Velho Testamento Todo el Antiguo Testamento é um grande ensaio nupcial. es un gran ensayo nupcial. O noivo não estava ali, El novio no estaba allí, nem mesmo a noiva estava ni ali. siquiera la novia estaba allí. Então, um dia, Pero un día, João Batista, às margens do Jordão,
Juan Bautista en las riberas del Jordán, ele poderá estender o seu dedo él pudo extender su dedo e dizer: E dijo, eis o Cordeiro de Deus. he aquí el Cordero de Dios. Eu não sou o noivo, Yo no soy el novio, eu sou amigo do noivo. yo soy amigo del novio. João foi quem teve esse privilégio Juan tuvo ese privilegio de encerrar o ensaio de núpcias. de completar el ensayo nupcial. Agora esse ensaio estava finalizado, Ahora había terminado el ensayo, porque o noivo está presente. porque el novio estaba presente. Então Paulo vai dizer nesse versículo que estamos lendo Entonces Pablo nos va a decir en este versículo que estamos que esse leyendo mistério estava guardado em silêncio nos tempos eternos que este misterio fue mantenido oculto en silencio desde los tiempos eternos, e agora se tornou manifesto pero que ahora ha sido manifestado e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. y que fue dado a conocer por medio de las escrituras de los profetas. Quais são as escrituras proféticas? ¿Cuáles son las escrituras de los profetas? Essa é uma maneira de se referir a todo o Velho Es Testamento, una manera de referirse a todo el Antiguo Testamento, não apenas aos livros proféticos, no solamente a los libros proféticos, mas isso inclui Moisés e o Pentateuco, pero también se incluye a Moisés y el Pentateuco, já que Moisés foi profeta. porque Moisés fue un profeta. Todas essas escrituras proféticas Todas estas escrituras proféticas eram ensaio nupcial, eran un ensayo nupcial até que veio o noivo. hasta que vino el novio. Ele é o Evangelho. Él es el Evangelio. Então, na pessoa do noivo, o mistério foi revelado. Entonces, en la persona del novio se reveló el misterio. Deus manteve sua boca fechada Dios mantuvo su boca cerrada nos séculos eternos, por los siglos eternos até que viesse Cristo. hasta que vino Cristo. Ele é o Evangelho. Él es el Evangelio. Agora, o que significa Cristo ser o Evangelho? Ahora, ¿qué significa que Cristo sea el Evangelio? Efésios capítulo 1, Efesios capítulo 1, há uma frase no verso 15, hay una frase en el versículo 15, verso 17, el versículo 17, Efésios 1, 17, Efesios 1, 17, que diz assim: que dice así: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos ver o que essa frase Pai da glória tem a ver com esse mistério. Vamos a ver qué tiene que ver la frase Padre de la gloria o Padre de gloria con el misterio. Essa é uma frase única no Novo Testamento. Esta es una frase única en el Nuevo Testamento. Deus aqui é chamado de o Pai da glória. Dios es llamado aquí Padre de gloria. Bom, em primeiro lugar, Bueno, en primer lugar, se você conhece a Epístola de Tiago, si usted conoce la carta de Santiago, capítulo 2 de Tiago, verso 1, capítulo 2 de Santiago, versículo 1, Tiago vai nos dizer ali naquele verso o que é a glória. Santiago nos dice allí en ese versículo qué es la gloria. Tiago capítulo 2, verso 1. Santiago capítulo 2, versículo 1. Ali ele diz que o nosso Senhor Jesus Cristo é a glória. Ahí nos dice que nuestro Señor Jesucristo es la gloria. Ele não tem glória apenas. Él no solamente tiene gloria, Ele é a glória. Él es la gloria. Então, a expressão Pai da glória, Entonces la expresión Padre de gloria, na verdade é uma outra maneira de dizer la verdad es otra manera de o decir Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ele é o Pai da glória. Él es el Padre de gloria. Mas há um sentido mais nessa expressão. Pero hay incluso un sentido adicional en esta Então expresión. preste atenção aqui. Entonces presta atención aquí. Deus, desde toda a eternidade, Desde toda la eternidad, Deus o Pai, Dios el Padre, planejou uma cena de glória planificó una cena de gloria nos tempos eternos. en los tiempos eternos. Uma cena de glória foi planejada. Una escena de gloria fue planificada. Nessa cena de glória, o Nessa seu cena de glória, filho teria o centro. Su Hijo estaría en el centro. Em outras palavras, En otras palabras, Paulo nos diz que todas as coisas convergiriam para Cristo Pablo nos dice que todas las cosas convergirían hacia Cristo e Cristo seria cheio com todas as coisas. y Cristo sería lleno de todas las cosas. O Pai da glória, El Padre de gloria, desde os tempos eternos, desde los tiempos eternos, planejou esta cena. planificó esta escena. Seu filho no centro. Su Hijo en el centro. Todas as coisas convergindo para ele. Todas las cosas convergiendo hacia Él. Ou seja, O sea, Cristo enchendo todas as coisas. Cristo llenando todas las cosas. Mas também o outro lado. Pero también por otro lado, Todas as coisas
Ou Cristo sendo cheio com todas as coisas. Cristo también siendo lleno de todas las cosas. Todas as coisas enchendo Cristo. Todas las cosas llenando a Cristo. E Cristo então enchendo todas as Y coisas. Cristo entonces llenando todas las cosas. Onde isso aparece na Epístola aos Efésios? ¿Dónde está eso en la carta a los Efesios? Veja o capítulo 1, Ve al capítulo 1, verso 23. versículo 23. A igreja é o seu corpo, La iglesia es su cuerpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quem é esse que tudo enche em todas as coisas? ¿Quién es este que todo lo llena en todo? Cristo. Cristo. Cristo é aquele que tudo enche em todas as coisas. Cristo es aquel que todo lo llena en todo. Veja o capítulo 4, verso 10. Ve al capítulo 4, versículo 10. Aquele que é poderoso, aquele que desceu, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Quem é esse que enche todas as coisas? ¿Quién es este que llena todo? Cristo. Cristo. Nesses dois versículos, En estos dos versículos nós temos Cristo enchendo todas as coisas. tenemos a Cristo llenándolo todo. Agora, no capítulo 1, Ahora, en el capítulo 1, versos 9 e 10, versículos 9 y 10, nos diz assim: nos dice así: desvendando-nos o mistério da sua vontade. dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O mesmo tema de Romanos 16. El mismo tema de Romanos O 16. mistério que foi guardado em silêncio nos tempos eternos. El misterio que se mantuvo oculto desde los tiempos eternos. Desvendando-nos o mistério de sua vontade, Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, segundo o seu beneplácito, según su que beneplácito, propusera em Cristo. el cual se había propuesto en sí mismo. Agora escute. Ahora escuche. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Você viu a diferença entre esses versículos? ¿Usted vio la diferencia entre estos versículos? Em Efésios 1, 23 En Efesios 1:23 e Efésios 4, 10, y en Efesios 4:10 nós temos Cristo enchendo todas as coisas. tenemos a Cristo llenándolo todo. Mas em Efésios 1, 10, Pero en Efesios 1:10 nós temos o contrário. tenemos lo contrario. Todas as coisas enchendo Cristo. Todas las cosas llenando a Cristo. O que significa todas as coisas encherem Cristo? ¿Qué significa que todas las cosas llenan a Cristo? Vamos tomar emprestado uma frase de Hebreus capítulo 1. Vamos a tomar prestada una frase de Hebreos capítulo 1. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Él es el heredero de todas las cosas. Então, os irmãos estão vendo a cena de glória? Entonces, los hermanos están viendo esta escena de gloria. O que o Pai da glória planejou? ¿Qué es aquello que planificó el Padre de gloria? Que o seu filho enchesse todas as coisas. Que su Hijo llenase todas las cosas. E lembre-se que todas as coisas significa todas as Y coisas. recuerde que todas las cosas significa todas las cosas. Nossas vidas, Nuestras vidas, nossas famílias, nuestras familias, nossos relacionamentos, nuestras relaciones, a vida da igreja, la vida de o iglesia, serviço cristão, el servicio cristiano, nossa pregação, nuestra predicación, nosso testemunho ao mundo, nuestro testimonio al o mundo, próprio mundo, el mismo mundo, o universo, el universo, todas as coisas todas las cosas, sendo cheias com Cristo. siendo llenas de Cristo. Isso foi o que Deus planejou. Eso es lo que Dios planeó. E lembre-se, Y recuerde, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. recuerde, ninguno de sus planes puede ser frustrado. Mas qual é então o outro lado dessa verdade? Entonces, ¿cuál es el otro lado de esta verdad? É que também Cristo seria cheio com todas as Es coisas. que también Cristo sería lleno de todas las cosas. Ou seja, O sea, na consumação do propósito de Deus, en la consumación del propósito de Dios, nós iremos ver essa cena de glória nosotros vamos a ver esta escena de gloria que ocorrerá da seguinte maneira: que va a ocurrir de la manera siguiente. todas aquelas coisas do universo Todas aquellas cosas del universo que estavam desconectadas de Cristo, que estaban desconectadas de Cristo, desordenadas, desordenadas, sem equilíbrio e sem harmonia. sin equilibrio ni armonía. E por quê? ¿Y por qué? Deus não a criou assim, Dios no las creó así, mas isso coincide com aquela rebelião de Lúcifer, pero esto coincide con la rebelión de Lucifer, quando o universo de alguma maneira experimentou o caos cuando de alguna manera el universo experimentó el caos e o pecado entrou na humanidade. y el pecado entró en la humanidad. Mas quando o fecho da cena de glória ocorrer,
Pero cuando se acabe o se complete esta escena de gloria, o que nós vamos ver? ¿qué vamos a ver? Todas as coisas que antes estavam desconectadas, Todas las cosas que antes estaban desconectadas, elas serão reunidas, ellas serán reunidas, serão congregadas. serán congregadas. Mas não apenas isso. Pero no solo eso, Além de reunidas e congregadas, además de reunidas y elas congregadas, serão colocadas debaixo de uma única cabeça. ellas serán puestas debajo o bajo una única cabeza. Isso significa Cristo ser enchido com todas as coisas. Esto significa que Cristo sea lleno de todas las cosas. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Él es el heredero de todas las Mas cosas. nós ainda não vemos essa cena de glória. Pero todavía nosotros no vemos esa escena de gloria. Não é maravilhosa essa cena? ¿No es maravillosa esa escena? Cristo enche todas as coisas. Cristo llenando todas las cosas. Todas as coisas enchendo Cristo. Y todas las cosas llenando a Cristo. E por quê? ¿Y por qué? Irmãos, quando o Espírito Santo foi enviado, Hermanos, cuando el Espíritu Santo fue enviado, isso nos ajuda muito a entender qual é o ministério do Espírito Santo. esto nos ayuda mucho a entender cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Então preste atenção. Entonces, presta atención. Quando o Espírito Santo foi enviado, Cuando fue enviado el Espíritu Santo, todo o seu compromisso, todo su compromiso, toda a sua atividade toda su actividad é encher todas as coisas com Cristo es llenar todas las cosas de Cristo e encher Cristo com todas as y coisas. llenar a Cristo de todas las cosas. Esse é o compromisso e a atividade do Espírito Santo. Este es el compromiso y la actividad del Espíritu Santo. Isso não é algo importante? ¿No es algo importante? Se nós estamos nos relacionando no Espírito, Si nosotros nos estamos relacionando en el Espíritu, então Cristo enche todas as coisas. entonces Cristo llena todas las cosas. Nossa maneira de pensar, Nuestra manera de de pensar, falar, de hablar, de agir, de de actuar, reagir, de reaccionar, todos os aspectos de nosso relacionamento. todos los aspectos de Porque o nuestras Espírito relaciones. Santo não veio para outra coisa. Porque el Espíritu Santo no vino a otra cosa. Ele só tem um compromisso, Él solo tiene un compromiso, uma atividade: una actividad, encher Cristo com todas as coisas llenar a Cristo de todas las cosas e encher todas as coisas com Cristo. y llenar todo de Cristo. Quão importante é isso, amados irmãos? ¿Cuán importante es esto, É amados por hermanos? isso que o Senhor Jesus disse naquele discurso no cenáculo: Por eso el Señor Jesús dijo en aquel discurso en el cenáculo, Ele, o Consolador, Él, el Consolador, me glorificará. me glorificará. Ele vos ensinará a respeito de todas as coisas. Él os enseñará todas las cosas Ele vos guiará a toda a verdade. y Él os guiará a toda verdad. Ele não falará nada de si mesmo. Y Él no hablará nada de sí mismo. Ele anunciará para vocês o que tiver recebido. Él hablará, les anunciará lo que ha recibido. Um compromisso, Un compromiso, uma atividade. una actividad. Que o Senhor aplique o significado disso em nossas vidas Que el pessoais. Señor pueda aplicar el significado de esto en nuestras vidas Você sabe personales. que muitas perguntas surgem aqui. Usted sabe que aquí surgen muchas preguntas. Sua vida tem sido enchida com Cristo? ¿Su vida ha sido llena de Cristo? Seu matrimônio tem sido enchido com Cristo? ¿Su matrimonio ha sido lleno de Cristo? A vida da igreja tem sido cheia com Cristo? ¿La vida de la iglesia está llena de Cristo? Irmãos, vivemos dias extremamente desafiadores. Hermanos, estamos viviendo días extremadamente desafiantes. Avalanche de coisas tem buscado entrar na igreja, Una avalancha de cosas ha intentado entrar en la iglesia das formas as mais sutis. de la manera más sutil. Parece que nunca antes aquela exortação de Paulo aos Colossenses foi tão atual. Parece que nunca antes esa exhortación de Pablo a los colosenses resultó tan actual. Cuidado, Cuidado, ninguém vos engane que nadie os engañe com as suas filosofias, con sus filosofías, sutilezas, sutilezas, rudimentos do mundo, los rudimentos del mundo, tradições, tradiciones, e não segundo Cristo. y no según Cristo. Porque nele habita corporalmente Porque- toda a plenitude da divindade. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O Espírito Santo nos ajude a ouvir de novo essa exortação. Que el Espíritu Santo nos ayude a oír nuevamente esta exhortación. Então, lembre-se qual é o compromisso e a atividade do Espírito Santo. Entonces, recuerde cuál es el compromiso y la actividad del Espíritu Santo.
O Evangelho El Evangelio é aquilo que diz respeito à pessoa e obra de Cristo. es aquello que tiene que ver con la persona y la obra de Cristo. O mistério guardado em silêncio nos tempos eternos El misterio guardado en silencio en los tiempos eternos não é nada mais que a revelação da glória e das belezas do Senhor Jesus. no es más que la revelación de la gloria y la belleza del Señor Jesucristo. Irmãos, hoje nós estamos ocupados com tantas coisas. Y hermanos, hoy estamos preocupados con tantas cosas. Até mesmo aquilo que chamamos de ministério cristão. Incluso aquello que llamamos ministerio cristiano. Sabe que nós já temos cabelos brancos suficiente Sabe que nosotros tenemos ya suficientes cabellos blancos para detectarmos algo. para que detectemos algo. Muitos servos de Deus Muchos siervos de Dios estão perdendo a Deus están perdiendo a Dios na obra de Deus. en la obra de Dios. Porque Cristo é o centro de todas as coisas. Porque Cristo es el centro de todas las cosas. Aquilo que fazemos para Deus não é o centro. Aquello que hacemos para Dios no es el centro. Quando Maria de Betânia unge o Senhor, Cuando María de Betania ungió al Señor, você conhece aquela cena? usted recuerda aquella escena. O que nosso Senhor falou sobre aquela cena? ¿Qué habló el Señor en esa escena? Isto é o Evangelho. Esto es el Evangelio. Foi isso que o Senhor disse ou não? ¿Fue eso lo que dijo el Señor o no? Sim. Sí. Onde o Evangelho for pregado, Donde se predique el em Evangelio todo o mundo, en todo el mundo, será contado o que ela fez, lo que ella hizo será contado para a memória sua. para memoria de ella. Nosso Senhor não disse isso a respeito de ninguém. Y el Señor no dijo esto respecto a nadie más. Naquele tempo, Pedro não poderia pregar esse Evangelho. En aquel tiempo Pedro no podía predicar ese Nem Evangelio. Tiago e nem João. Ni Santiago ni Juan. Nenhum deles entendia nada sobre essas coisas. Ninguno de ellos entendía nada de estas cosas. De alguma maneira, foi Maria de Betânia Pero de alguna manera, María de Betania que pôde compreender o significado do Evangelho, pudo comprender el significado, como nenhum dos discípulos e apóstolos do Senhor. como ninguno de los apóstoles y discípulos del Señor pudo. Quando ela quebra aquele vaso de alabastro, Cuando ella quebró aquel vaso de alabastro, o vaso em si já era algo de valor. ese frasco en sí mismo era algo valioso. Esse alabastro Ese alabastro vinha de uma região do Egito, venía de una región de Egipto chamada Alabastron. llamada alabastron, Daí o nome alabastro. y de ahí el nombre alabastro. O vaso já tinha algum valor. El frasco ya tenía algún valor. Vaso importado. Era un frasco importado. Mas dentro daquele vaso Pero dentro de ese frasco havia um perfume de 300 denários. había un perfume de 300 denarios. O equivalente mais ou menos hoje a 10 mil reais. Era más o menos equivalente hoy en día a 10.000 reales. Um perfume precioso. Un perfume precioso. A primeira vez que o Novo Testamento usa a expressão fragrância, La primera vez que el Nuevo Testamento usa la expresión fragancia, aparece aí na unção de Maria de Betânia. aparece allí en la unción de María de Betania. Paulo, quando escreve aos Coríntios, vai falar sobre o perfume de Cristo. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, va a hablar del perfume de Cristo. Por meio de nós, ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por medio de nosotros, Él manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Mas a primeira menção da palavra fragrância no Novo Testamento é Maria de Betânia. Pero la primera mención de la palabra fragancia en el Nuevo Testamento es con María de Betania. Então ali está o princípio. Entonces allí está el comienzo. O que é fragrância para Deus? ¿Qué es una fragancia para Dios? Que perfume é esse para Deus? ¿Cuál es ese perfume para Dios? Quando o Senhor Jesus é o centro de todas as coisas. Cuando el Señor Jesús es el centro de todas las Então cosas. Deus recebe fragrância. Entonces Dios percibe la fragancia. Esse é o Evangelho. Ese es el Evangelio. Quando Maria quebra aquele vaso, Cuando María quiebra ese vaso, ese frasco, penso que há algo tão lindo que nós podemos recordar nessa manhã. creo que hay algo tan hermoso que podemos recordar esta mañana. Quando uma virgem, uma mulher virgem, guardava esse vaso de alabastro com perfume, Cuando una mujer virgen guardaba ese frasco de alabastro con perfume, ela guardava com um objetivo principal. ella lo hacía con un objetivo principal. Ela colocava aquele perfume precioso dentro do vaso Ella ponía ese perfume precioso dentro del vaso e selava a abertura do vaso com cera, y sellaba la abertura del frasco con cera para que a fragrância não se exalasse. para que no saliera la fragancia. Então, no dia das suas núpcias, Entonces el día de su matrimonio, essa mulher iria levar consigo o seu frasco. esa mujer llevaba consigo ese frasco E ela iria quebrar esse frasco e esparramar a fragrância sobre os lençóis, y entonces quebraba el frasco y derramaba la fragancia sobre las sábanas para que todo o ambiente se enchesse com o perfume
da fragrância. para que todo el ambiente se llenara con el perfume de la fragancia. Ou seja, O sea, a finalidade desse perfume era nupcial. la finalidad de ese perfume era nupcial, Mas também tinha uma outra finalidade, pero también tenía otra finalidad, exatamente o oposto. exactamente opuesta. Esse perfume poderia ser usado para embalsamar corpos mortos, Ese perfume se podía usar para embalsamar los cuerpos muertos, para que fosse vencida o cheiro daquela putrefação do corpo. para que pudiese ser cubierto el olor de esa putrefacción. Quando Maria quebra aquele vaso e unge o Senhor, Entonces, cuando María quiebra el vaso y el frasco y unge al Señor, o evangelista Marcos vai dizer el evangelista Marco dice que o Senhor disse assim: que el Señor dijo así: ela se antecipou ella se anticipó para o meu sepultamento. a mi sepultura. Quem sabe Maria, de alguma maneira, usaria esse frasco para a sepultura do Senhor, Que de alguna manera María usaría ese frasco para la sepultura del Señor, para a preparação de seu corpo. para la preparación de su cuerpo. Mas ela fez algo diferente. Pero ella hizo algo diferente. Ela antecipou-se ao seu sepultamento. Ella se anticipó a la sepultura E ela quebrou aquele vaso e ungiu o y Senhor. quebró ese frasco y ungió al Señor. O que ela estava dizendo? ¿Qué estaba diciendo? Tu és meu amado. Tú eres mi amado. Meu amado é meu e eu sou dele. Mi amado es mío y yo soy suya. Quando ele estiver morto, Cuando Él esté muerto, então ele não poderá saber entonces Él no podrá saber do meu amor por ele. de mi amor por Él. Então Maria se antecipou Entonces María se anticipó e ungiu o Senhor. y ungió al Señor. E se você combina todos os relatos, Y si usted combina todos los relatos, João 12, Juan 12, Mateus 26, Mateo 26, Marcos 14, Marcos há 14, 3 relatos hay 3 relatos do mesmo evento. del mismo evento. Se você combina todos, Si los combina todos, você vai ver qual é a sequência. usted va a ver la secuencia. Então o que aconteceu? Entonces, ¿qué pasó? Provavelmente Maria se aproximou do Senhor por trás. Probablemente María se aproximó al Señor por atrás As mesas eram bem baixas, sem cadeiras, y las mesas eran bajitas, sin sillas, e as pessoas se assentavam no chão com os seus cotovelos apoiados na mesa. y las personas se sentaban en el suelo con sus codos apoyados en la mesa. Então Maria provavelmente se aproximou por trás do Senhor, Entonces, probablemente María vino por detrás del Señor, quebrou o seu vaso, quebró su frasco, derramou o seu perfume derramó su perfume na cabeça do Senhor, en la cabeza del Señor, nos pés do en Senhor, los pies del Señor, e enxugou seus pés com seus cabelos. y lavó sus pies con y secó sus pies con sus E cabellos. toda a casa se encheu com o perfume do Y bálsamo. toda la casa se llenó del perfume Vamos del bálsamo. pensar nessas 4 atitudes. Vamos a pensar en estas 4 actitudes E guarde isso com você. y guarde esto. Quando ela quebra o vaso, o que significa? Cuando ella quiebra el frasco, ¿qué significa? Marcos vai dizer que aquela fragrância era preciosíssima, Marcos va a decir que esa fragancia era preciosísima, de alto preço. de un alto precio. Quando ela quebra esse vaso, Cuando ella quiebra ese o frasco, que ela está dizendo? ¿qué está diciendo? Senhor, Señor, para mim, para mí, tu és o mais precioso, tú eres el más precioso, inigualável, inigualable, singular. singular. Tu és a preciosidade. Tú eres la preciosidad. Quando ela unge a cabeça do Senhor, Cuando ella unge la cabeza del o Señor, que ela está dizendo? ¿qué está diciendo? Senhor, tu és a nossa cabeça. Señor, tú eres nuestra cabeza. Tu és nosso Senhor. Tú eres nuestro Señor. Quando ela unge os seus pés, o que ela está dizendo? Cuando ella unge sus pies, ¿qué está diciendo? Senhor, eu sou tua serva. Señor, yo soy tu sierva. Estou aos teus pés. Estoy a tus pies. Quando ela enxuga os seus pés com seus cabelos, Cuando seca sus pies con sus o cabellos, que ela está dizendo? ¿qué dice? Se você conhece Coríntios 11, Si usted conoce 1 Corintios Paulo 11, vai dizer que o cabelo é glória da mulher. Pablo va a decir que el cabello es la gloria de la mujer. Quando ela enxuga os pés do Senhor com seus cabelos, Y cuando ella seca los pies del Señor con sus ela cabellos, coloca sua glória aos pés do Senhor. ella pone su gloria a los pies del Señor. Então ela está dizendo: Entonces ella está diciendo, Senhor, recebe toda a glória. Señor, recibe toda Tu la és gloria. digno de toda a glória. Tú eres digno de toda la gloria. Por isso, quando essa cena terminou, Entonces, por eso, cuando termina esa escena, os discípulos se irritaram. los discípulos se enojaron Nada puderam compreender. y no pudieron comprender nada. Que desperdício é esse? ¿Qué desperdicio es este? Muito dinheiro. Mucho dinero. Poderíamos fazer benefício para os pobres. Podríamos hacer alguna beneficencia para los pobres. Todos se indignaram. Todos se enojaron. Não apenas Judas, No solo Judas, mas todos eles. sino todos Porque ellos. não compreenderam o que significa o Evangelho. Porque no comprendieron lo que significa el E o Evangelio. que o Senhor disse a eles? ¿Y qué les dijo el Señor? Não molestem esta mulher. No la molesten.
Os pobres sempre os tendes A los convosco. pobres siempre los tendréis con E vosotros. aí o Senhor está falando sobre a obra para Deus, Y ahí el Señor está hablando de la obra o para Dios, ministério para Deus. de un ministerio para Dios. A obra, o serviço, sempre os tendes convosco. La obra, el servicio, siempre lo tendréis con vosotros. Mas a mim Pero a mí nem sempre me tens. no siempre me tendréis. Ela praticou boa ação para comigo, Ella hizo una buena acción conmigo, porque esse é o Evangelho. porque este es el Evangelio. Então qual é o objetivo do Evangelho? Entonces, ¿cuál es el objetivo del Evangelio? Nos fazer servos de Deus apenas? ¿Hacernos solamente siervos de Nos Dios? fazer pregadores do Evangelho? ¿Hacernos predicadores del Nos Evangelio? salvar do inferno? ¿Salvarnos del Nos infierno? levar para o céu? ¿Llevarnos al cielo? Perdoar nossos pecados? ¿Perdonar nuestros pecados? Qual é o objetivo do ¿Cuál Evangelho? es el objetivo del Evangelio? Levar-nos a nos derramar para a pessoa do Senhor Jesus. Llevarnos a derramarnos a la persona del Señor Jesús. Esse é o objetivo do Evangelho. Ese es el objetivo del Se Evangelio. nós não nos derramamos aos seus pés, Si no nos derramamos a sus pies, não conhecemos o pleno significado do Evangelho. no conocemos el pleno significado del Evangelio. Então, quando Paulo reúne essas expressões, Entonces, cuando Pablo reúne estas expresiones, elas vão nos ajudar a entender qual é o conteúdo do Evangelho. ellas nos van a ayudar a entender cuál es el contenido del E Evangelio. então, esse tema que nós temos escrito aqui Entonces, este tema que está escrito aquí poderá começar a ser real para nós. podrá comenzar a ser real para nosotros. Como vamos permanecer na visão celestial? ¿Cómo vamos a permanecer en la visión O que é a celestial? visão celestial? ¿Qué es la visión É celestial? compêndio de teologia sistemática? Es un compendio de teología sistemática. Conhecermos quais são os tópicos do Evangelho? Conocemos cuáles son los tópicos del O Evangelio. que é visão celestial? ¿Qué es la visión celestial? É, de alguma maneira, pelo Espírito Santo, podermos tocar o significado da glória da pessoa e obra do Senhor Jesus. Es que de alguna manera por el Espíritu Santo podemos tocar el significado de la gloria de la persona y la obra del Señor Jesús. Essa é visão celestial. Esta es la visión celestial. Ela irá nos levar cativos. Y ella nos llevará cautivos. Paulo escreve assim aos Coríntios: Pablo le escribe así a los Corintios: o amor de Cristo nos constrange. el amor de Cristo nos constriñe. E a palavra constrange ali significa por cadeias Y la palabra constreñir allí significa poner cadenas e arrastar cativo. y arrastrar cautivo. O amor de Cristo nos constrange. El amor de Cristo nos constriñe. Então, esse é o conteúdo do Evangelho. Entonces este es el contenido del Evangelio. Agora, quando vamos à epístola aos Colossenses, Ahora, cuando vamos a la epístola a los Colosenses, se já entendemos algo dessa cena de glória, si ya entendemos algo de esta escena de gloria, que Cristo ocupa o centro dessa cena, que Cristo ocupa el centro de esta escena, vamos ler alguns versículos de Colossenses, capítulo 1. vamos a leer algunos versículos de Colosenses, capítulo 1, Verso 15. versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, Él es la imagen del Dios invisible, o primogênito de toda a criação. el primogénito de toda creación. Agora vamos ao verso 18. Ahora vamos al versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. e ele é o primogênito de entre os mortos. Y Él es el primogénito de entre los muertos. Irmãos, há tanta coisa nesses versos 15 a 23 Hermanos, dessa epístola, hay tantas cosas en estos versículos 15 al 23 de esta que nós epístola tomaríamos pelo menos uma semana explicando o significado desse texto. que nos tomaría por lo menos una semana explicar el significado de estos textos. Cada expressão é riquíssima. Cada expresión es riquísima. Agora, versos 15 e 18 Ahora, los versículos 15 y 18 repetem uma palavra de grande importância repiten una palabra de gran importancia para nos ajudar a entender essa cena de glória. para ayudarnos a entender esta escena de gloria. Não vamos fugir dela nessa manhã. No vamos a huir de ella esta mañana. Todo o nosso tema dessa manhã é a cena de glória. Todo nuestro tema en esta mañana es la escena de E gloria. toda a nossa oração é para que o Espírito Santo nos mostre essa cena de glória. Y toda nuestra oración es que el Espíritu Santo nos muestre esta escena de gloria. Apenas isso. Solo eso. O Pai Eterno planejou uma cena de glória. El Padre Eterno planificó una escena de gloria. Seu Filho é a sua glória. Su Hijo es su gloria. Ele vai encher seu Filho com todas as Y coisas. Él va a llenar a su Hijo con todas las E cosas. vai encher todas as coisas com seu Y va a Filho. llenar todas las cosas con su Hijo. Para fazer isso, Ele enviou o Espírito Para Santo. hacer esto, Él envió al Espíritu Santo Com um só compromisso. con un solo compromiso. Encher Cristo com todas as coisas. Llenar a Cristo de E todas las encher cosas. todas as coisas com Cristo. Y llenar todas las cosas de Cristo. Então, esse texto de Colossenses vai nos ajudar ainda mais Y entonces
Entonces este texto de Colosenses nos va a ayudar aún más a ver essa cena de glória. a ver esta escena de gloria. Então, uma palavra se repete nesses dois versos. Entonces aquí se repite una palabra en estos dos versículos E a palavra é primogênito. y la palabra es primogénito. Então, localize novamente aí. Entonces búsquela nuevamente allí. Duas colunas nós temos aqui. Aquí tenemos dos columnas. Podemos dizer que Paulo coloca diversos elementos debaixo dessas cabeças de coluna. Podemos decir que Pablo coloca diversos elementos bajo estas cabezas de columna. A primeira coluna tem como cabeça o primogênito de toda a criação. La primera columna tiene como cabeza al primogénito de toda creación. A segunda coluna tem como cabeça o primogênito de entre os mortos. Y la segunda columna tiene como cabeza el primogénito de entre los muertos. E veja aqui a cena de glória de novo. Y ve aquí la escena de gloria nuevamente. Quando nós olhamos para a criação, Cuando miramos hacia la creación, quem é o Filho de Deus em relação à criação? ¿quién es el Hijo de Dios en relación a la creación? Ele é o primogênito de toda a criação. Él es el primogénito de toda creación. O que isso significa? ¿Qué significa? Que Jesus foi o primeiro criado? Que Jesús fue el primer ser creado. O Filho não é criado. El Hijo no es creado. O Filho é gerado El Hijo es engendrado em Deus. en Dios. Deus não tem começo Dios no tiene Dios no comienzo, tiene fin. Dios no tiene fin, e assim o seu Filho. y así también su Hijo. Poderíamos dizer com palavras limitadas, Podríamos decir con palabras limitadas, já que ninguém pode explicar isso, ya que nadie lo puede explicar. poderíamos dizer assim: Podríamos decir así, o Deus triuno, el Dios trino, ele se conhece perfeitamente. Él se conoce perfectamente. Ele conhece tudo sobre si mesmo. Él conoce todo sobre sí mismo. Quem é a sua pessoa? ¿Quién es su persona? Deus, ao se conhecer, Dios, al conocerse, ele gera uma imagem de si mesmo. Él genera o engendra una imagen de sí mismo. Essa imagem que Deus gera de si Esa imagen que Dios genera de sí mismo é o seu Logos, es su palabra, ou su seu logos, Filho. su Hijo. Por isso, o Filho de Deus é gerado de Deus. Por eso el Hijo de Dios es engendrado por Dios. E por isso, o Filho de Deus é o conhecimento de Deus. Y por eso el Hijo de Dios es el conocimiento de O Dios. Filho de Deus é a sabedoria de Deus. El Hijo de Dios es la sabiduría de Dios. Deus, ao se conhecer, Dios, al conocerse, e ele sempre se conhece y Él siempre se conoce completamente, completamente, então ele gera uma imagem de si. entonces Él genera una imagen de sí E essa mismo. imagem é o seu Filho. Y esa imagen es su Hijo. Então nós lemos no versículo 15. Entonces leemos el versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Él es la imagen del Dios invisible. Ninguém vê o Pai. Nadie ve al Padre. Ninguém vê o Espírito Santo. Nadie ve al Espíritu Santo. O Deus triuno El Dios trino só pode ser conhecido no Filho. solo puede ser conocido en el Hijo. Deus que disse: de trevas resplandecerá a luz. El Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz Ele resplandeceu nos nossos corações es el que resplandeció en nuestros para a corazones iluminação do conhecimento de Deus. para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Onde? ¿Dónde? Onde podemos conhecer a Deus? ¿Dónde podemos conocer a Dios? Só há um lugar: Solo existe un lugar, na face de Cristo. en la faz de Jesucristo. Por quê? ¿Por qué? Porque ele é a imagem do Deus invisível. Porque Él es la imagen del Dios invisible. E então Paulo vai dizer em seguida, é o primogênito de toda a criação. Entonces Pablo va a decir enseguida, es el primogénito de toda creación. E nós não vamos ler para ganharmos tempo. No vamos a leerlo para ganar tiempo. Olhe os versos 16 e 17 Vea los versículos 16 y 17 de Colossenses 1. de Colosenses 1. Tudo que é dito aí se refere a Cristo como sendo cabeça da criação. Todo lo que ahí se dice se refiere a Cristo como la cabeza de la creación. É nele que todas as coisas foram criadas. Es en Él que todas las cosas fueron É creadas. nele que tudo subsiste. Es en Él que todo subsiste. Que palavra mais preciosa é essa? ¿Qué palabra más preciosa es esta? Mantém coeso todas as coisas. Mantiene cohesionadas todas las cosas. Todas as coisas funcionam como funcionam porque estão sustentadas por Cristo. Todas las cosas funcionan como funcionan porque están sustentadas por Cristo. Nele tudo subsiste. En Él todo subsiste. Tudo foi criado por Ele, Todo fue creado por Él, por meio dele, por medio de Él para y Ele. para Él. Porque Ele é primogênito de toda a criação. Porque Él es el primogénito de toda Então creación. já estamos vendo um lado aqui da verdade. Entonces aquí estamos viendo un lado de la verdad. Ele tem o centro na criação. Él tiene el centro de la Oh, creación. irmão, por favor, pense sobre isso. Hermanos, por favor, piensen esto. Um dia chegará Llegará un día em que cada ser inteligente en que cada ser inteligente dobrará os seus joelhos doblará sus rodillas voluntariamente voluntariamente ou
ou obrigatoriamente. o obligatoriamente, No céu, na terra e debaixo da terra. en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. E uma voz será ouvida: Y se oirá una voz: Jesus Cristo é o Senhor. Jesucristo es el Señor. Para a glória Para gloria de Deus Pai. de Dios Padre. Glória. Gloria. Porque essa é a cena de glória. Porque esta es la escena de gloria. Seu filho é a glória. Su Hijo es la gloria. Então, Entonces, primogênito de toda a criação. primogénito de toda Mas creación. graças a Deus nós temos uma outra frase. Pero gracias a Dios tenemos otra frase. Ele é primogênito de entre os mortos. Él es el primogénito de entre los O muertos. que isso significa? ¿Qué significa? Significa que o Senhor Jesus Significa que el Señor Jesús foi o primeiro fue el primero a romper a morte, en romper la muerte, os grilhões da morte, las cadenas de la muerte, e assumir uma vida indissolúvel y asumir una vida indestructible como o Filho de Deus, como Hijo de o Dios, Verbo que se fez carne. el Verbo que se hizo carne. Então o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 7 Entonces el autor de Hebreos va a decir en el capítulo que 7 ele exerce o seu sumo sacerdócio que él ejerce su sumo sacerdocio pelo poder de vida indissolúvel, por el poder de una vida indestructible, porque ele é o primogênito de entre os mortos. porque él es el primogénito de entre los muertos. Agora então, a partir desse verso 18, Ahora, entonces, a partir del versículo 18, nós vamos ver o que significa ele ser primogênito dentre os mortos. vamos a ver qué significa que él sea el primogénito de entre los É muertos. por causa disso que ele é a cabeça da igreja. Y es por causa de esto que él es la cabeza de la É iglesia. por causa disso que a sua ressurreição é garantia da nossa Y es por ressurreição. causa de esto que su resurrección es garantía de nuestra resurrección. É por causa disso que a sua ressurreição é garantia da restauração de todas as Es coisas. por causa de esto que su resurrección es la garantía de la restauración de todas las cosas. Porque ele é o primogênito de entre os mortos. Porque él es el primogénito de entre los muertos. Então aqui nós estamos vendo essa cena de glória em dois aspectos. Entonces estamos viendo esta escena de gloria en estos dos aspectos. Cabeça da criação Cabeza de la e creación cabeça da nova criação. y cabeza de la nueva creación. Esse é o mesmo Filho de Deus, Es el mismo Hijo de o Dios, Senhor Jesus. el Señor Jesús. Então, irmãos, Entonces, hermanos, esse é o mistério que esteve guardado em silêncio nos tempos eternos. este es el misterio que estuvo guardado en silencio desde los tiempos eternos. Em Provérbios capítulo 8, En Proverbios capítulo 8, Salomão fala um pouco dessa sabedoria, Salomón habla un poco de esta sabiduría, esse Cristo. que es Cristo. Sabe o que é dito ali? ¿Sabe lo que se dice ahí? Que quando todas as coisas estavam sendo criadas, Que cuando todas las cosas estaban siendo creadas, Deus tinha um arquiteto. Dios tenía un arquitecto. Sem esse arquiteto, Sin ese arquitecto, nada teria sido feito. nada habría sido hecho. Ele era o seu arquiteto. Él era su arquitecto. Mas não apenas Cristo é o arquiteto ou o criador. Pero no solamente Cristo es el arquitecto o creador, Não apenas isso. no solo eso, Mas ele era, nesse ato, pero también en ese acto as él era delícias do Pai. la delicia del Padre, el Então é, deleite del Padre. então é dito em Provérbios 8 Entonces se dice en Proverbios 8, que ele, o Filho, era as suas delícias. se nos dice que el Hijo era su delicia, Ou su seja, deleite. Tudo que o Deus, o Pai, criou, Todo lo que Dios el Padre creó, ele não criou apenas por meio do Filho, no solo lo creó por medio del Hijo, mas ele criou para o pero Filho. lo creó para el Hijo. Às vezes você está assistindo na sua televisão, naquele canal chamado Discovery, A veces usted está mirando televisión en ese canal llamado Discovery e você vê aqueles peixes que habitam a 5.000 metros de y profundidade. usted ve aquellos peces que viven a 5.000 metros de profundidad. Eles não têm nem olhos, No tienen ojos, porque lá não há luz. porque allá no hay luz. E você começa a imaginar, Usted comienza a imaginar, para que esse ser tão esquisito existe? ¿para qué existe ese ser tan extraño? Para que serve uma criatura dessa? ¿Para qué sirve una criatura de E esa? parece que nós não encontramos explicação. Parece que no encontramos explicación, Mas há uma explicação. pero lo vamos a explicar. Hay una explicación. Ele não foi feito para nós. No fue hecho para nosotros, Foi feito para o Filho. fue hecho para el Hijo. Tudo que Deus fez, Todo lo que Dios hizo, Ele fez para o seu Filho. lo hizo para su Hijo. Todas as coisas. Todas las cosas. Primogênito de toda a criação. Primogénito de toda E creación primogênito dentre os mortos. y primogénito de entre los muertos. Nós vamos concluir com mais um versículo por hoje. Vamos a concluir con un versículo más por hoy. Abra, por favor, 2 Coríntios capítulo 5. Abra por favor 2 de Corintios capítulo 5. Verso 17. Versículo 17. E assim,
E assim, se alguém está em Cristo, De modo que si alguno está en Cristo, é uma nova criação. nueva creación es. As coisas antigas já passaram. Las cosas viejas pasaron. Eis que se fizeram novas. Y aquí todas son hechas nuevas. Então não perca de vista Entonces no pierda de vista, que nós estamos falando da mesma cena de glória. estamos hablando de la misma escena de gloria. Não vamos para outros assuntos. No estamos yéndonos a otro asunto. O que esse versículo tem para nos ajudar nessa cena de glória? ¿En qué nos ayuda este versículo respecto a esta escena de gloria? Então, preste atenção uma vez mais. Entonces presta atención una vez más. Esse versículo, em primeiro lugar, não se aplica a vidas pessoais. En primer lugar, este versículo no se aplica a vidas personales. Ele é usado de muitas maneiras nesse sentido. Muchas veces se usa con este sentido. Não está errado, No está errado, mas o sentido é muito mais amplo. pero el sentido es mucho más amplio. Então, quando alguém crê no Senhor, Entonces cuando alguien cree en el Señor, ele testemunha assim: Él testifica así. agora eu sou uma nova criatura. Ahora yo soy una nueva criatura. Nova criatura em Cristo. Una nueva criatura en Cristo. As minhas coisas velhas já Mis passaram. cosas viejas ya pasaron. Para mim, tudo agora se fez novo. Ahora para mí todo se hizo nuevo. E o versículo é aplicado de modo pessoal. Y se aplica el versículo de una manera personal. Não está errado, No está errado, mas é muito limitado. pero es muy limitado. Veja o que Deus está dizendo aí. Vea lo que Dios está diciendo aquí. Veja o que Paulo viu aqui. Vea lo que Pablo vio aquí. Olhe os versos anteriores. Vea los versículos anteriores. Ele vai dizer que antes nós conhecíamos muitas coisas e muitas pessoas segundo a carne. Él está diciendo que antes nosotros conocíamos a muchas personas y muchas cosas según la carne. Aí ele vai dizer, agora a ninguém conhecemos segundo a carne. Y ahora va a decir que ahora a nadie conocemos según la carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, Y que si incluso antes conocimos a Cristo según la carne, agora nós não o conhecemos desse modo. ahora ya no lo conocemos así. Por quê? ¿Por qué? Porque agora ele é o Cristo exaltado à destra de Deus. Ahora Él es el Cristo exaltado a la diestra de Não Dios. conhecemos Cristo segundo a carne. Ya no conocemos a Cristo según la Nós carne. conhecemos o Cristo exaltado à destra de Conocemos Deus. a Cristo exaltado a la diestra de Aquele Dios. que é o Filho do homem no trono. Aquel que es el Hijo del hombre en el trono. Senhor dos senhores e o Rei dos El reis. Señor de señores y el Rey de reyes. Então o que Paulo está ensinando nesse versículo? Entonces, ¿qué está enseñando Pablo en este versículo? Então agora escute bem. Entonces, ahora escuche bien. Em Romanos capítulo 6, En Romanos capítulo 6, Paulo vai falar sobre uma entidade espiritual Pablo va a hablarnos de una entidad espiritual chamada velho homem. llamada el viejo hombre. Então aqui de novo, me perdoe estar insistindo, preste muita atenção. Entonces ahora él está insistiendo y preste mucha atención, ¿no? Quando Paulo fala sobre o velho homem, Cuando Pablo habla del viejo hombre, ele não está falando exatamente do velho homem pessoal. él no está hablando exactamente del viejo hombre personal. Ele está falando de um velho homem Él corporativo. está hablando de un viejo hombre corporativo. Veja se você entende. Vamos a ver si usted entiende. Romanos 6. Romanos 6. Foi crucificado com ele Fue crucificado con él o nosso velho homem. nuestro viejo hombre. Ele não disse o meu velho Él homem. no dice mi viejo hombre. É claro que isso inclui o meu Claro que se incluye el mío e também inclui o teu. y incluye el tuyo. Mas quando Paulo fala sobre velho homem, Pero cuando Pablo habla del viejo ele hombre, está falando sobre uma entidade federal. él está hablando de una entidad federal. Em outras palavras, ele diz o seguinte: En otras palabras, él dice lo siguiente. Adão é cabeça de uma raça. Adán es cabeza de una raza. Ele é o primeiro homem. Él es el primer hombre. O primeiro homem formado da terra é terreno. El primer hombre formado de la tierra es terrenal. Deus depositou para esse homem um grande encargo, Y Dios le dio a ese hombre un gran encargo, uma grande una responsabilidade. gran responsabilidad. Mas ele caiu. Pero ese hombre cayó. Quando esse homem caiu, Cuando ese hombre cayó, uma entidade espiritual foi formada. se formó una entidad espiritual. Você está conseguindo ver? ¿Usted consigue verlo? Adão é o cabeça de uma entidade federal. Adán es cabeza de una entidad federal. Deus não criou o velho homem. Dios no creó al viejo hombre. Deus criou ao homem. Dios creó al hombre. Mas quando o homem caiu, Pero cuando el hombre cayó, então ele se tornou um velho homem. entonces se convirtió en el viejo hombre. Adão, Adán, o velho homem, el viejo hombre, caído. caído. Mas agora ele gera muitos filhos. Ahora, él engendra muchos hijos. Todos nós somos descendentes de Adão. Todos nosotros somos descendientes de Adán, Cabeça da raça caída. cabeza de la raza caída. Então, segundo o Novo Testamento, Entonces, según el Nuevo e Testamento, creio que a melhor palavra que podemos usar é essa, y creo que la mejor palabra que podemos usar es esta, entidade espiritual. es una entidad espiritual. Essa entidade espiritual tem um cabeça. Esa entidad espiritual tiene una cabeza, Adão caído. el Adán caído, Velho homem. el viejo hombre. Todos nós que nascemos, Todos nosotros que nós nacemos, nascemos nesta entidade. nacemos en esa entidad E não há nenhum recurso para nós.
y no hay ninguna posibilidad para nosotros. Qual é o destino dessa entidade? ¿Cuál es el destino de esa entidad? Morte, La muerte, juízo, el juicio, condenação. la condenación. Essa entidade está debaixo da ira de Deus. Esa entidad está bajo la ira de Dios E não há nenhuma outra chance. y no hay otra posibilidad. Deus não pode recuperar essa entidade. Dios no puede recuperar esa Ela entidad. não é recuperável. No es recuperable. Deus tem que exterminar com essa entidade. Dios tuvo que exterminar a esa entidad. Então o que Deus fez? Entonces, ¿qué hizo Dios? Deus enviou o seu filho. Dios envió a su hijo. Que filho é esse? ¿Qué hijo es É o ese? filho eterno. Es el hijo eterno. É aquele que é o centro de todas as Es coisas. aquel que es el centro de todas las cosas. Aquele que é luz de luz, Deus de Deus. Aquel que es luz de luz y Dios de Dios. O verbo eterno. El verbo eterno. Ele não tem natureza humana, Él no tiene naturaleza humana, como Deus. como Dios. Mas um dia, Pero un día Deus envia o seu filho. Dios envió a su hijo. E o que acontece no ventre da Virgem? ¿Qué ocurrió en el vientre de la Virgen? Ele assume algo que ele não tinha. Él asumió algo que no tenía. O que ele não tinha? ¿Qué no tenía? Natureza humana. Naturaleza humana. Então ele assume natureza humana. Entonces él asumió la naturaleza humana. E então o Filho de Deus eterno dá personalidade para essa natureza. Y entonces el Hijo eterno de Dios da su personalidad a esa naturaleza. Essa natureza era impessoal. Esa naturaleza humana era impersonal. Você sabe a diferença entre natureza e pessoa. Usted comprende la diferencia entre naturaleza y persona. Natureza é geral La naturaleza es general e pessoa é algo particular. y la persona específico. es algo particular, específico. Jesus, o Verbo eterno não assumiu uma pessoa humana. El Verbo eterno no asumió una persona Ele humana, assumiu uma natureza humana asumió una naturaleza humana e deu personalidade a ela. y le dio personalidad a esa Então a naturaleza. personalidade de Jesus Cristo Entonces la personalidad de Jesucristo é o Logos eterno de Deus, es el Logos eterno de o Dios, Filho de Deus. el Hijo de Dios. Então o que Deus faz? Entonces, ¿qué hizo Dios? Novo princípio. Un nuevo comienzo. Aqui nós temos o velho homem Aquí tenemos al viejo e hombre. uma entidade corporativa, Es una entidad corporativa, sem solução, sin solución, condenada, condenada, irrecuperável. irrecuperable. O que Deus faz? ¿Qué hizo Dios? Começa de novo. Comenzó de nuevo. É isso que diz 1 Coríntios 15. Y eso es lo que dice 1 de Corintios O 15. segundo homem. El segundo hombre. Adão é o primeiro homem. Adán es el primer hombre Cristo é o segundo y homem. Cristo es el segundo Mas hombre. tem muitos homens entre Adão e Cristo. Pero entre Adán y Cristo hay muchos hombres E eles não são contados? y no se les cuenta. Por que não são? ¿Por qué? Porque todos eles fazem parte dessa entidade chamada o velho homem. Porque todos esos hombres son parte de esa entidad llamada el viejo hombre. Abraão, Moisés, Davi, Abraham, Moisés, David. todos fazem parte dessa entidade. Todos son partes de esa entidad. Todos são irrecuperáveis. Todos son irrecuperables. Então Deus enviou seu filho. Entonces Dios envió a su hijo. Novo princípio. Nuevo principio. Novo homem. Nuevo hombre. E esse novo homem, Jesus, também é cabeça. Y ese nuevo hombre, Jesús, también es cabeza. E ele também gera muitos filhos. Y también engendra muchos hijos. Por quê? ¿Por qué? Se o grão de trigo caindo na terra Si el grano de trigo cae en la tierra não morrer, y no muere, fica ele só. queda solo. Mas se morrer, produz muito fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Então esse grão de trigo de Deus, Entonces, este grano de trigo por de causa da Dios, sua morte, da sua ressurreição, por causa de su muerte y su resurrección, ele gerou muitos filhos. Él engendró muchos hijos. E agora então, em Cristo Jesus, Y ahora entonces, en Cristo Jesús, nós temos uma nova criação. tenemos una nueva creación. Então agora vamos ler de novo esse versículo com essa Entonces, perspectiva. vamos a leer nuevamente este versículo con esta perspectiva. E veja como ele vai mudar de Y sentido. vea cómo va a cambiar de sentido. E assim, De este modo, se alguém está em Cristo, si alguno está en Cristo, onde nós estávamos? ¿dónde estábamos nosotros? Nós não apenas estávamos numa vida sem Deus, No solamente estábamos en una vida sin Dios, não apenas em pecado, no solo en alienados, pecados, alienados, não apenas isso. no solo eso. Nós estávamos no velho homem, Nosotros estábamos en el viejo hombre, nessa entidade federal julgada. en esa entidad federal juzgada. Mas agora, Pero ahora, porque o Espírito Santo nos foi dado, porque nos fue dado el Espíritu Santo, recebemos o Senhor Jesus, recibimos al Señor Jesús, então agora nós somos transportados para um outro homem. entonces ahora somos trasladados a otro hombre. E assim, se assim, alguém está em Cristo, Si alguno está en Cristo,
é uma nova criação. es una nueva creación. Por isso a palavra criação aí é muito melhor que criatura. Por eso la palabra creación allí es mejor traducción, mucho mejor traducción que criatura. Porque não está se referindo a pessoas específicas. Porque no se está refiriendo a una persona específica. Está se referindo a uma maravilhosa entidade espiritual. Se está refiriendo a una entidad espiritual Que maravillosa tem Cristo como cabeça. que tiene a Cristo como Ele é o cabeza. primogênito dos mortos. Él es el primogénito de entre los Ele muertos. venceu a morte. Él venció la E muerte ele nos deu vida. y Él nos dio vida E chamou muitos filhos à glória. y llamó muchos hijos a la Então gloria. agora se alguém está em Cristo. Entonces ahora si alguno está en Cristo, Você está vendo uma outra entidade aqui? ahora usted puede ver esa otra entidad aquí. Não é mais o velho homem. Ya no es más el viejo É o hombre, novo homem. es el nuevo hombre. Nós estávamos lá. Nosotros estábamos allá Agora nós estamos y aqui. ahora estamos aquí. Se alguém está em Cristo, Si alguno está en Cristo, é uma nova es criação. una nueva creación. As coisas velhas já passaram. Las cosas viejas pasaron. Aí nós costumamos pensar assim: Y ahí nosotros tenemos la costumbre de meu pensar pecado, así. Mi pecado, minha vida no mundo, mi vida en el minhas mundo, coisas. mis cosas. Sim, isso está incluído. Sí, también está incluido. Mas o que é as coisas velhas já Pero passaram? ¿qué significa las cosas viejas pasaron? Escute bem. Escuche bien. Tudo aquilo que é de Adão. Todo aquello que es de Adán, Quando Adão caiu, cuando Adán cayó, ele não apenas ficou alienado de Deus. no solamente quedó alienado de Dios, Ele passou a viver uma vida para si mesmo. él comenzó a vivir una vida para sí mismo. Aí no contexto que você tem aberto, Aquí en el contexto que usted tiene abierto, olha o versículo 15. mira el versículo 15. Cristo morreu Cristo murió para que aqueles que vivem, para que los que viven, escute essa frase, escuche esta frase, não vivam mais para si próprios. ya no vivan para sí mismos. Você viu a ênfase aí? Usted ve el énfasis ahí. Cristo morreu Cristo murió. aqui não para perdoar pecados, Aquí no murió para perdonar los pecados, mas para salvar-nos de uma vida egocêntrica. sino para salvarnos de una vida egocéntrica. Porque a norma de vida do velho homem Porque la norma de vida del viejo hombre é egocêntrica. es egocéntrica. Se eu estou bem, Si yo estoy bien, se meu matrimônio está bem, si mi matrimonio está se bien, meus filhos estão bem, si mis hijos están bien, eu estou no céu. yo estoy en el cielo. Tudo está bem. Todo está bien. Nós vivemos para nós mesmos. Vivimos para nosotros mismos. Amamos a nós mesmos. Nos amamos a nosotros mismos. Servimos a nós Nos mesmos. servimos a nosotros Nos mismos. preocupamos conosco mesmo. Y nos preocupamos con nosotros E mismos. temos os nossos interesses sempre em primeiro lugar. Y nuestros intereses siempre están en primer lugar. Esse é o velho homem. Ese es el viejo hombre. Agora, no novo homem, Ahora en el nuevo hombre, os seus interesses sus intereses estão em primeiro lugar. están en primer lugar. A sua igreja Su iglesia está em seu coração. está en su corazón. Não vivam mais para si mesmos, No vivan más para sí, mas para aquele sino para aquel que por eles morreu e ressuscitou. que murió y resucitó por Então ellos. as coisas velhas já passaram. Entonces las cosas viejas pasaron. Nossa vida egocêntrica já passou. Nuestra vida egocéntrica ya pasó. Viver para nós mesmos já Vivir passou. para nosotros mismos ya pasó. Eis que tudo se fez novo. Y aquí todo fue hecho nuevo. Essa então é a realidade em Cristo. Así es entonces la realidad en Cristo. O que se fez novo em Cristo? ¿Qué se hizo nuevo en Cristo? A atmosfera é nova. Una nueva atmósfera. O reino é novo. El reino es nuevo. Os relacionamentos são novos. Las relaciones son nuevas. Os interesses são novos. Los intereses son Eis nuevos. que tudo se fez Y novo. aquí todo fue hecho nuevo. Por isso, Se irmãos, hizo nuevo. como nós precisamos Entonces, hermanos, ¿cómo precisamos ter uma revelação nova do Evangelho. tener una revelación nueva del Que é Evangelio? o Evangelho? ¿Qué es el Evangelio? O novo homem da nova criação. El nuevo hombre de la nueva creación. Paulo, na Epístola aos Efésios, Pablo en la carta a los Efesios. esse é o seu tema. Este es su tema. O novo homem da nova El criação. nuevo hombre de la nueva creación. E aqui então vamos concluir dizendo o seguinte: Y vamos a concluir diciendo lo siguiente. nos parece que quando Paulo teve aquele encontro com Cristo na estrada de Damasco, Nos parece que cuando Pablo tuvo ese encuentro con Cristo en el camino de Damasco, ali foi plantada uma semente no seu interior. allí se plantó en su interior una semilla. E muitos anos seriam necessários para essa semente germinar, Y se necesitarían muchos años para que esa simiente germinara, até chegarmos no final da vida de Paulo, hasta que llegase el final de la vida de que Pablo, viu a Cristo e a igreja de uma maneira tão plena. en que pudo ver a Cristo y la iglesia de una manera tan plena. Mas nos parece que já na estrada de Damasco, Pero nos parece que ya en el camino de Damasco, Paulo viu esse novo homem da nova criação com alguma clareza. de alguna manera, con alguna claridad, él vio ese nuevo hombre de la nueva creación. Por quê? ¿Por qué?
Porque enquanto ele tocava nos discípulos de Cristo, Porque cuando él tocaba a los discípulos de Cristo para persegui-los e até matá-los, para perseguirlos e incluso matarlos, ele ouviu do Senhor Jesus: él escuchó al Señor Jesús: Saulo, Saulo, você está perseguindo a mim mesmo. tú me estás persiguiendo a mí mismo. Tocar na vida deles Cuando tocas sus vidas, está tocando em mim mesmo. estás tocándome a mí Então o mismo. que Paulo viu aí? Entonces, ¿qué vio Pablo allí? Uma nova entidade espiritual. Una nueva entidad espiritual. Agora não é mais essa entidade espiritual, o velho homem, Ahora ya no es más esta entidad espiritual, el viejo hombre, mas agora Cristo Jesus pero ahora Cristo se Jesús fez cabeça de uma nova entidade se hizo espiritual, cabeza de una nueva entidad espiritual, que a Bíblia chama de o novo homem. que la Biblia llama el nuevo hombre. Então o novo homem não é apenas uma pessoa convertida. Entonces el nuevo hombre no es solo una persona convertida. Sim, você é um novo homem, Sí, tú eres un nuevo hombre, uma nova mulher, una nueva mujer, mas o novo homem é muito mais. pero el nuevo hombre es mucho más que eso. O novo homem é uma entidade espiritual. El nuevo hombre es una entidad espiritual Cristo é o cabeça dessa y entidade. Cristo es la cabeza de esa entidad E nós somos o seu corpo. y nosotros somos su cuerpo. Estamos unidos a Ele. Estamos unidos a Él. Por isso Paulo vai dizer com tanta segurança: Por eso Pablo va a decir con tanta seguridad: nem morte, nem vida, nem anjos, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni nem ángeles, altura, nem profundidade, ni lo alto, ni lo profundo, nada nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Então, irmãos, essa é a visão celestial. Entonces, hermanos, esta es la visión É celestial. claro que ela tem muita nuance, Claro que ella tiene muchas cosas más, seus contornos, muchas cosas agregadas, mas esse é o centro da visão pero celestial. este es el centro de la visión O celestial, novo homem da nova criação. el nuevo hombre de la nueva creación. Então, que em primeiro lugar, o Espírito Santo encontre espaço para abrir os nossos olhos. Entonces, que en primer lugar el Espíritu Santo encuentre espacio para abrir nuestros ojos. Há pouco tempo, algumas semanas atrás, compartilhando com um grupo de irmãos numa conferência, Hace unas semanas atrás, compartiendo con un grupo de hermanos en una conferencia, nós dissemos algo que eu gostaria de repetir aqui. dije algo que me gustaría repetir aquí. E aí, aqui vamos encerrar. Y aquí vamos a terminar. Se o compromisso e a atividade do Espírito Santo Si el compromiso y la actividad del Espíritu Santo é esse que falamos, es este que hablamos, encher Cristo com todas as coisas, llenar a Cristo de todas las e cosas, encher todas as coisas com y Cristo, llenar todas las cosas de Cristo. então o que é um ministério cristão? Entonces, ¿qué es el ministerio cristiano? Como se avalia um ministério cristão? ¿Cómo se evalúa un ministerio Se ele é cristiano? útil ou se ele é inútil? Si es útil o inútil, Se serve para Deus ou se não si serve? sirve a Dios o no sirve a Dios. Como podemos avaliar? ¿Cómo podemos evaluarlo? É se esse ministério, Es si esse ministerio, essa obra cristã, esa obra cristiana, esse serviço, seja qual for, ese servicio, sea el que sea, ele coopera com o Espírito Santo neste objetivo. Él coopera con el Espíritu Santo en este objetivo. Encher Cristo com todas as coisas, Encher a Cristo llenar a Cristo de todas las cosas encher todas as coisas com y Cristo. llenar todas las cosas de Cristo. Esse é o critério pelo qual Deus julga todas as coisas. Este es el criterio por el cual Dios juzga todas las cosas. Aqui mesmo entre os irmãos, numa outra ocasião, Aquí mismo, entre ustedes, en otra ocasión, nós já dissemos ya dijimos que, segundo o Novo Testamento, que de acuerdo al Nuevo Testamento, Cristo é o varão medida de Deus. Cristo es el varón medida de Dios. Tudo que somos, Todo lo que somos, tudo que fazemos, todo lo que hacemos é medido por Cristo. es medido por Cristo. Quanto de Cristo há? ¿Cuánto hay de Cristo? Às vezes nós falamos tanto, A veces hablamos tanto, mas quanto de Cristo há no nosso falar? pero ¿cuánto hay de Cristo en lo que hablamos? Fazemos tanto, Hacemos tanto, mas quanto de Cristo há em nosso fazer? pero ¿cuánto hay de Cristo en lo que hacemos? Ouvimos tantas pregações, Escuchamos tantas predicaciones, quanto de Cristo há nessa pregação? pero ¿cuánto hay de Cristo en esas predicaciones? Cristo é o critério pelo qual Deus julga todas as coisas. Cristo es el criterio por el cual Dios juzga todas las cosas. Porque ao encerrar-se o propósito de Deus para esta criação, Porque al terminar el propósito, al completar el propósito de Dios para esta creación, só uma realidade vai sobreviver: solo una cosa, una realidad va a sobrevivir: o novo homem da nova criação. el nuevo hombre de la nueva creación. Por isso, tanto Pedro, na sua segunda epístola, quanto o autor de Hebreus, Por eso tanto Pedro en su segunda carta como el autor de Hebreos, como también el autor de Hebreos, eles vão nos dizer a mesma coisa com palavras diferentes, nos van a decir lo mismo con palabras diferentes, que uma vez Deus fez abalar a terra, que un día Dios conmovió la tierra, lá no Sinai. allá en el Sinaí, Mas agora, nos tempos finais, pero en los últimos tiempos, los Ele postreros días, está abalando o céu, Él está conmoviendo los cielos, as realidades celestiais, las realidades celestiales, para que aquilo que não é abalável permaneça. para que aquellas cosas que no son movibles,
que son inconmovibles, permanezcan. Então que o Senhor nos ajude a permanecermos na visão celestial. Que el Señor nos ayude a permanecer en la visión celestial, Permanecermos em Cristo. permanecer en Cristo. O Senhor continue falando aos nossos El corações. Señor continúe hablando a nuestros corazones. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu preciosa palabra, porque tú abres nuestros ojos para ver tu propósito, tu voluntad, tu plan eterno, y nos muestras a Cristo como centro de todas las cosas. Nos muestras su persona gloriosa, su obra, y nos llevas a Él como cabeza de una nueva creación. Amén. Padre amado, permite que tu Espíritu trabaje profundamente esta palabra en nuestros corazones y podamos comprender todas las implicancias, lo que significa estar en Cristo, Amén. en la visión celestial de Cristo, para que Cristo pueda llenarlo todo y también para que todas las cosas sean llenas de Cristo por el poder y la gracia y la obra de tu Espíritu Santo. Nos disponemos para que esta visión pueda cautivar nuestros corazones, Amén. pueda traernos cautivos a los pies de Cristo, pueda hacernos prisioneros de ella, para que se Amén. cumpla en nosotros tu propósito y tu voluntad. Amém, Senhor. Continúa hablándonos en estos días, continúa trabajando esta palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amém.